Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: responsabilidades. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Será que você é uma pessoa madura? Será que você entende que maturidade é assumir responsabilidades? Quanto mais responsabilidades eu assumo verdadeiramente na minha vida e as pessoas percebem, eu e você, nós assumindo responsabilidades ao longo da nossa trajetória, mais maduros nós seremos do ponto de vista de Deus e da palavra de Deus na nossa vida. Será que você é uma pessoa responsável? Será que nós temos cumprido as nossas responsabilidades diante de Deus e diante das pessoas? Querido, na vida cristã não existe atalhos. Tudo que nós fizermos para Deus verdadeiramente exige esforço da nossa parte. E precisamos viver debaixo dessa verdade. Responsabilidade no que nós pensamos, responsabilidade no que nós falamos e responsabilidade na maneira como agimos diante de Deus e diante das pessoas. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, baseados em Gálatas 6, de 7 a 10. Presta atenção no que a Bíblia diz em Gálatas 6, de 7 a 10. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A vida é uma colheita, é uma semeadura. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito de Deus, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A palavra de Deus está nos chamando à responsabilidade. A responsabilidade diante da nossa semeadura e da responsabilidade com relação à nossa colheita. Querido, você pode escolher qual é a semente que você vai lançar na terra, mas a colheita, ela é definida na medida da tua semeadura. A semeadura são as escolhas que nós fazemos ao longo do dia a dia. E o nosso futuro depende das sementes que nós lançamos nessa terra, nessa vida. Das escolhas que nós fazemos, da maneira como agimos, pensamos, falamos. O nosso futuro depende das sementes que nós lançamos na nossa vida aqui, agora. Então, faça a sua semeadura com inteligência. A semeadura nos chama a responsabilidade de uma colheita diante de Deus e diante das pessoas. E eu quero te fazer algumas perguntas e vamos comentar um pouquinho sobre isso. Será que a sua caminhada com Deus está em dia? Como é que está a tua caminhada com Deus? Será que está atualizada? Será que o teu coração está ligado ao coração de Deus? Será que você tem buscado a ajuda de Deus? Entende que você por você mesmo, eu por mim mesmo, nós sozinhos não damos conta de vivermos essa vida do nosso jeito. Mas a verdadeira vida só se encontra quando nós vivemos a vida do jeito de Deus, segundo a palavra de Deus, que nos abençoa, nos acolhe, nos orienta. Como diz o salmista, é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Se queremos viver uma vida que agrada o coração de Deus, precisamos caminhar com Deus. Como é que está a sua caminhada com Deus? Será que você está atualizado com Deus? Será que você tem conservado o foco em Deus? Será que Deus é o centro da sua vida? Será que você tem vivido de acordo com os propósitos de Deus, no centro da vontade de Deus? Paulo fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você quer viver uma vida boa, uma vida perfeita, uma vida agradável, que vai agradar você mesmo, a tua alma, o teu ser, a tua essência, a tua natureza, a tua personalidade, quem você é como ser humano, só existe um lugar para se estar: no centro da vontade de Deus. E Deus precisa ser o foco da nossa vida. Ele precisa ser o foco das nossas prioridades. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que você tem conservado o foco em Deus? Será que Deus tem sido o centro da sua vida? Outra pergunta importante para nós nos avaliarmos:
Estou fazendo a mim mesmo perguntas difíceis? Estou refletindo acerca da minha própria vida? Que tipo de vida nós temos levado? Que tipo de escolhas nós temos feito? Será que temos assumido as responsabilidades que Deus nos impõe ao longo das nossas vidas? Ser pai, por exemplo, é uma grande responsabilidade. Acabamos de passar o Dia dos Pais. Será que você tem sido um bom pai, uma boa mãe? Será que você tem sido um referencial, um exemplo para os seus filhos? Será que você não tem perdido a moral em casa, caído indiscreto? Querido, é possível em Cristo, em Deus, restaurar a moral que outrora foi perdida. A falta de ética, falta de caráter, tudo isso pode ser restaurado se voltarmos o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser ao Senhor Jesus, o nosso Deus. Faça uma reflexão acerca da sua vida. Que tipo de vida você tem levado? Que tipo de história você tem traçado? Como é que você vai findar a sua história, a sua vida? Que tipo de legado, que tipo de marcas você vai deixar no coração das pessoas? Quarta pergunta que eu gostaria de fazer: será que você tem sido responsável com relação à sua influência na vida de outras pessoas? Será que você tem sido responsável com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com a sua influência sobre outras pessoas, com a sua liderança, com a sua capacidade de tocar outras pessoas? Você tem sido responsável? Querido, tudo aquilo que fazemos, falamos, isso repercute na vida de outras pessoas. A Bíblia diz que o pecado é aquilo que assola a nossa alma. E o pecado, ele é pessoal e intransferível. Ou seja, nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos erros, das nossas falhas e do nosso pecado. O que é pecado? Pecado é qualquer coisa que erra o alvo, que quebra a lei de Deus, que desfaz aquilo que Deus falou na sua palavra. E o pecado, muitas vezes, ele tem uma colheita coletiva. Ou seja, um erro nosso pode refletir nas pessoas que estão ao nosso redor. Vai prejudicar muitas vezes aquelas pessoas que estão interligadas a nós. Vai ferir, vai machucar. O seu sofrimento não afeta só você, afeta as pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, o erro, de um pai de família pode afetar a mulher, os filhos, afetar toda a família. Claro que a responsabilidade do erro, da falha, do pecado é do homem, é ali do pai que errou, do pai de família que falhou. Só que a esposa e os filhos também vão sofrer. A colheita do pecado, muitas vezes, é coletiva e traz dor e traz sofrimento. Será que você tem sido responsável da sua liderança na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, das influências que você tem exercido nos outros? Será que você tem influenciado o outro de maneira positiva ou negativa? Que tipo de marcas nós temos deixado no coração das pessoas? Será que nós somos pessoas de crédito na praça? Pessoas que os outros ao nosso redor percebem integridade, coerência entre o falar e o fazer? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Outra verdade que nós aprendemos aqui e que eu queria te perguntar, e a mim também: será que eu estou sensível ao que Deus está falando hoje? Com relação às outras pessoas, com relação à igreja? Aquilo que Deus vem falando com você, querido, você tem ouvido a voz de Deus? Deus usa muitas vezes a nossa consciência. Muitas vezes Deus está falando, batelando, gritando na nossa consciência e nós não estamos escutando. Às vezes Deus usa a dor e o sofrimento para falar conosco. C.S. Lewis, numa das suas obras, ele nos diz, é um grande teólogo inglês, ele diz que a dor e o sofrimento muitas vezes é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Quando Deus fala com você, você está ouvindo a voz de Deus? Quando Deus fala ao seu coração, você procura ouvir a direção, a orientação do Espírito Santo no seu interior, no mais profundo da tua alma? Você tem escutado a voz de Deus? Você tem aberto a palavra de Deus e falado para o Senhor: Senhor, fala comigo. Você tem se ajoelhado em oração, ou orado em pé ou deitado, e procurado falar com Deus, buscando a direção de Deus para a tua vida? Será que quando Deus fala com você para ajudar alguém, será que você ajuda? Será que você estende a mão amiga, o ombro, para que o outro chore,
ou estenda um ato de generosidade diante da dificuldade do outro. Pense um pouquinho sobre isso. Será que, a outra pergunta que eu quero te fazer, será que eu não estou preocupado demais com a construção da minha imagem pessoal e esquecido a minha verdadeira essência, o verdadeiro valor que eu tenho dentro de mim mesmo? Hoje nós vemos que a nossa sociedade, ela valoriza muito a aparência, né? A estética, a beleza exterior, mas não valoriza a essência, o coração, aquilo que nós construímos aqui dentro. As verdadeiras riquezas, é o que a Bíblia chama de riquezas insondáveis, as verdadeiras virtudes humanas, os valores humanos, as qualidades intrínsecas ao ser humano, as qualidades que podem ser forjadas ao longo de uma vida. Querido, será que você tem valorizado mais o ter do que o ser? Mais o parecer do que ser? Como é que está a tua essência? Como é que está a tua pessoa? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua personalidade, a tua essência, o teu ser, o teu verdadeiro eu? Quem é? Muita gente vive uma vida enganada, se auto-enganando diariamente, procurando criar para os outros uma imagem daquilo que ele não é. E isso é muito triste. Isso é horrível se viver dessa maneira, porque isso acaba te martirizando, te machucando e te ferindo de dentro para fora. Mude isso. Procure em Deus valorizar quem você é, de verdade, no teu interior. Que o teu coração seja sarado por Deus, curado pelo Espírito Santo de Deus e abençoado pelo Senhor a partir do momento que você caminhar com Deus, na presença do Senhor, buscando a sua palavra, orando, adorando, clamando a Deus, buscando a face do Senhor. Você, a tua casa, a tua família será transformada pelo poder de Deus. Jesus é a resposta para a tua vida. Jesus é aquele que pode transformar um vil pecador detonado, destruído, arrebentado, num santo regenerado, numa pessoa boa, honesta, sincera, íntegra, correta, um modelo e uma referência para essa sociedade corrompida que nós estamos vivendo. Deus quer mudar a sua história. Alinhe o seu coração com o céu. E que Deus abençoe a sua vida, a tua casa e a tua família. Lembre-se da semeadura que você está fazendo ao longo dessa vida, porque a colheita virá. E, como diz a palavra, aonde nós tivermos oportunidade, faça sempre o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou seja, aos nossos irmãos em Cristo, aos seres humanos que estão ao redor, a nossa família natural também, pai, mãe, esposo, filhos, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Faça o bem a todos, faça o seu melhor dentro do possível e o impossível entregue nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça e unção sobre a tua vida. Visite-nos nas redes sociais. Nosso Instagram é Instagram @PRGil, PRGIO, PRGil. O nosso Facebook é facebook.com/betel.umuarama, betel.umuarama. E o nosso site da igreja é www.betelonline.com.br, betelonline.com.br. Venha nos conhecer, venha conhecer aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E você, com certeza, com Jesus, terá uma vida abençoada, transformada pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor.